Este mês nós estamos a falar acerca das proclamações que carregam poder, proclamações de poder sobre a nossa vida. E hoje há uma proclamação, há uma frase que Jesus disse em João 8, que essa frase é: verdadeiramente sereis livres. Cada um de nós desejamos essa liberdade, não é? Ontem estava a falar um pouco com os homens acerca desta liberdade. Nós queremos progresso, queremos avanço, nós queremos sentir-nos livres. E Jesus, no seguimento de um confronto que ele estava a ter por causa de uma mulher que estava a ser apanhada em adultério, os religiosos vieram: o que é que nós vamos fazer? Vamos apedrejar esta mulher? Como é que nós vamos reagir a esta situação? Em João 8 fala acerca disso, e depois de Jesus mostrar um caminho diferente, um caminho em que não é acerca de julgar, mas é acerca de trazer ao arrependimento, à mudança de vida. Jesus está aqui a falar acerca da sua missão, do seu propósito, que Ele é a luz do mundo. E depois Ele diz uma frase que destacou a minha atenção e queria frisar este tema de liberdade, em que Ele diz: verdadeiramente sereis livres. Em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz à pessoa que está ao teu lado: verdadeiramente sereis livres. Esta frase, eu consigo imaginar o povo que estava à sua volta agarrar esta frase como um slogan político, a dizer: é isso, vamos pôr isso no cartaz, vou estampar isso na carroça, eu vou pôr isso no meu carroça, vamos usar isso como slogan, porque era um povo que era oprimido, era debaixo da tirania do Império Romano, não tinham direitos, não tinham liberdade, a sua cultura estava a ser oprimida, quem eles eram estava a ser oprimido, as taxas de imposto eram muito altas, então não tinham liberdade financeira, estavam a ser oprimidos. E vem este sujeito, confronta os religiosos e depois diz: se conheceres o Filho, então está a falar dele próprio, se me conheceres, verdadeiramente sereis livres. Eu consigo imaginar aqueles homens, aquelas mulheres à sua volta em Jerusalém, dizer: é isso mesmo, chegou a hora que o nosso libertador veio. Chegou a hora em que este homem vai tirar a tirania romana. Chegou a hora em que nós vamos ser libertos. E eles estavam a ver esta liberdade como uma ausência de opressão. E quando nós vemos o que é a liberdade, nós podemos vir para mesmo o dicionário, o que é a liberdade. Eu fui pesquisar um pouco o que é esta liberdade. E no dicionário do Webster diz assim: liberdade é o poder ou o direito de pensar ou agir de acordo com a verdade de cada um, sem restrições, ser franco, ser honesto. Isto é a definição secular do que é liberdade. Mas será que era essa definição que Jesus estava a se referir quando ele estava a falar acerca de liberdade? Eu acho que não. Liberdade hoje em dia, na nossa sociedade, tem dois grandes conceitos. Um conceito que é a liberdade negativa, que é: eu posso escolher o que eu quiser escolher sem qualquer limitação, sem limites. Eu sou livre para fazer as minhas próprias escolhas. E depois há a liberdade positiva, que é: eu tenho liberdade para buscar um certo tipo de bondade ou algo melhor. Estes são dois tipos de liberdade, ou conceitos de liberdade, que molda a nossa cultura. Nós estamos numa cultura democrática, então o que muitas vezes acontece é que ao longo de muito tempo a nossa cultura era dominada por
por um outro tipo, não era democracia, então houve aquelas grandes manifestações para a liberdade. Nos Estados Unidos, eu cresci com a estudar a história dos Estados Unidos, eu cresci cá em Portugal, mas eu fui para uma escola americana, e então estudei toda a história americana, e nos Estados Unidos nasceu com aquelas grandes declarações, dá-nos liberdade ou dá-nos morte, a buscar essa liberdade da tirania da Inglaterra. Então houve essa grande busca de liberdade. E nas culturas democratas há essa busca de liberdade, que nós queremos o que nós queremos. Eu quero desenvolver o que eu quero. Ninguém mais tem a ver com isso. E nestes conceitos há alguns perigos para este tipo de pensamento de liberdade. Por isso que eu não acredito que Jesus estava a falar deste tipo de liberdade. Um perigo deste tipo de liberdade era que está a promover uma soberania individual, negando uma soberania celestial, uma soberania de Deus. Quando alguém pensa, eu quero os meus direitos, quem é o foco da soberania ou da autoridade, quem é elevado é o eu. Eu quero, eu posso, eu mando, eu. Então, é um perigo deste tipo de liberdade é que nós começamos a ficar promovidos, a nossa soberania individual começa a ficar exaltado. E depois não há outra soberania. Não há um Deus, uma autoridade política é questionável, a autoridade num lar é questionável, tudo é posto em causa porque eu sou o soberano. A minha vontade é perfeita. A minha vontade é que eu vou buscar. E depois há outro princípio que é um perigo nesta forma de pensar acerca da liberdade. E é o princípio do dano. O que é isto? O princípio do dano diz assim que ninguém tem o direito de interferir no meu bem pessoal, a não ser que isso vai evitar que eu crie danos para outra pessoa. Então, quando nós pensamos que, a nossa liberdade é soberana, então nós pensamos que ninguém tem direito de interferir na minha vida, desde que a minha vida não cria danos para outras pessoas. Então, em outras palavras, este conceito de liberdade sobre a sociedade significa que quando eu estou na minha casa, eu governo na minha casa, porque é a minha zona privada, não estou a interferir em ninguém, não estou a machucar ninguém, não estou a ofender ninguém. Então ninguém pode opinar sobre o que é que eu faço dentro da minha casa. Com o meu dinheiro, é o meu dinheiro, eu trabalhei para ganhar esse dinheiro, eu esforcei-me para ganhar esse dinheiro, ninguém pode opinar sobre esse dinheiro, porque é meu, desde que eu não use esse dinheiro para criar dano sobre outra pessoa. Estes são alguns perigos desta forma de pensar acerca da liberdade. Infelizmente, esta forma de pensar sobre a liberdade tem governado sobre a mentalidade de sociedade, em que a nossa forma de pensar acerca da liberdade, mesmo quando nós ouvimos Jesus a falar, vos serei libertos ou livres, nós pensamos com aquele capacete acerca da liberdade em que nós temos sido ensinados. Mas a liberdade de Jesus é outra. Mais um perigo é nós criamos uma vida sem valores. Um valor é algo superior que nós acreditamos que é superior ao nosso próprio entendimento. Se nós pensamos que a nossa liberdade é soberana e as nossas ideias são soberanas, então não há valores em que nós vamos pautar a nossa vida. Porque nada é soberano do que a nossa própria inteligência. Conseguem acompanhar isto? Se nós enverdamos naquele caminho da minha liberdade é soberana, os meus interesses são soberanos,
significa que não faz sentido seguir valores e princípios superiores à nossa própria inteligência. Não faz sentido. Então, isso é mais um perigo. Mas, então, se há estes perigos e nós sabemos que nossa liberdade pode também infringir outras situações ou outras pessoas, ou a liberdade de outras pessoas, quem é que determina o que é certo e o que é errado? Quem determina o que é a verdade? Como é que nós sabemos o que é a verdade? Há pessoas que dizem que o que eu vejo na internet ou no meu telemóvel, falando um pouco mais graficamente, o que eu vejo se eu estou a ver pornografia, ninguém mais tem a ver com isso. Porque é a minha liberdade. E não vai danificar a minha própria vida. Outras pessoas dizem que essas coisas que eu estou a ver vai alterar a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu falo com pessoas e a forma que eu próprio sou. Então, quando é que há a verdade aqui nisto? Há pessoas que dizem que matar um feto no ventre de uma mãe, de uma senhora, não é morte, não é assassino, porque aquele feto não é um ser humano. Outras pessoas dizem que a partir do momento da conceição daquela vida, já é um ser humano, então qualquer morte ou qualquer retirar daquele feto é retirar a vida de um ser humano e é assassino. Onde é que está a verdade aqui nisto? Há pessoas que dizem que não há problema nenhum de pensar em que a nossa vida humana surgiu por acaso, ou até foi um processo de evolução vindo da raça animal, do reino animal, e evoluiu para a raça humana. Outras pessoas não concordam com isso, dizem que o homem foi criado por Deus e toda a humanidade, subsequentemente, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Onde é que está a verdade nisto? Se nós pensamos que a liberdade é a soberania individual, em que cada um faz o que quer fazer, desde que não infringe com outra pessoa, quem é que determina o que é certo e o que é errado? Quem é que determina o que é verdadeiro e o que é falso? O que é moral e o que é imoral? Onde é que há valores e onde é que não tem valor? Quem determina isso? Como é que nós sabemos o que é a verdade? Se nós pensamos que nós realmente somos livres, eu posso também questionar isso um bocado. Porque, analisando o diário humano, o dia-a-dia de nós seres humanos, eu acho que somos os mais oprimidos do que outra coisa qualquer. Então, nós não podemos acordar a horas que nós queremos acordar. Temos que pôr um despertador para acordar, porque nós estamos a ser oprimidos para cumprir um horário, para conseguir ter algum dinheiro para pagar as nossas contas. Nós limitamos o que nós comemos, porque temos receio de não servir na camisa. Nós oprimimos, nós não temos essa liberdade, ok, eu vou comer o que eu quiser comer, quando eu quiser comer, porque eu quero aparentar a qualquer coisa. Então, será que realmente somos livres? Ou será que realmente somos oprimidos? Eu sinto algumas pessoas a coçarem a cabeça. O que é que está aqui a passar hoje? Quando nós olhamos para os grandes atletas, e tem aqui o meu amigo Marcos, que ele é aquele atleta, está sempre a treinar. Quando nós pensamos em atletismo, atletas,
O atleta, para conseguir chegar a um objetivo, tem que malhar, trabalhar, levantar-se cedo, ter uma dieta muito rigorosa, esforçar muito, para conseguir chegar a um objetivo. Então significa que quando ele chegar àquele objetivo, ele vai sentir uma liberdade maior. Assim, quando eu tocava mais bateria, eu sabia que quando eu treinava mais, podia desenvolver melhor e não ter tanta limitação, tanta dificuldade. Eu sentia mais livre ao tocar depois de ter treinado. Então, depois de sentir opressão ou disciplina, vem a liberdade. Depois de tomar algumas decisões de mudança, comecei a sentir uma maior liberdade. Voltando para o sítio em que todos nós vemos o amor, aquela palavra amor, como o sítio em que quando nós sentimos amor, amados, muitas vezes pessoas dizem que nós sentimos livres. Quando nós estamos num relacionamento em que nós estamos apaixonados, há uma sensação de liberdade incrível. Mas, por que aquilo não continua? Por que aquela sensação para? Porque muitas vezes, até neste cenário de liberdade, de relacionamentos, agora relacionamentos conjugais, há uma forma de pensar em que pensa-se que a liberdade é eu faço o que eu quero fazer. Eu não tenho que mudar em nada para agradar a pessoa que está ao meu lado. Porque nós vemos com aquela mentalidade que eu sou livre para determinar o que eu quiser determinar. Pois quando nós entramos num relacionamento, no início é tudo oba-oba, sentimos aquela liberdade, aquele uau, isto é incrível, eu estou apaixonado, estou no céu. Depois passam alguns meses neste casamento, neste relacionamento, em que se nós não estamos dispostos a perder a nossa liberdade ou a nossa independência, o que vai acontecer? Aquele casamento ou aquele relacionamento vai ser muito fraco. Não vai aguentar as batalhas, as dificuldades, as noites mal dormidas, as contas exuberantes. Não vai aguentar. Porquê? Eu vou estar somente a buscar os meus próprios interesses. E eu vou dizer, eu não tenho que mudar nada. Tu é que tens que mudar. Eu não tenho que mudar. Tu é que tens que mudar. E quando nós pensamos dessa forma, nós estamos a pensar com aquela forma de pensar do que é liberdade, de acordo com os conceitos seculares deste mundo. Os conceitos de Deus são completamente diferentes. São muito superiores. Mesmo no casamento, quando nós pensamos neste conceito de liberdade num casamento, soa assim desta forma. Eu vou perder a minha independência para ganhar uma nova vida, uma nova liberdade. Quando um casal pensa dessa forma, diz, eu vou perder a minha independência, eu vou sacrificar a minha vida por algo que é superior à minha vida, que é este matrimónio que nós estamos a trabalhar. É essa forma que Jesus estava a falar quando ele estava a falar acerca de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o Filho e verdadeiramente sereis livres. Ele estava a falar dessa forma, em que neste conceito de, ok, Deus, eu quero este relacionamento contigo, uma vida contigo. Eu reconheço que esta vivência contigo é superior àquilo que eu sou, a quem eu sou. Então eu vou decidir
sacrificar a minha independência, as minhas formas de ver a vida, a minha forma de pensar acerca de vida, porque eu quero algo superior. Eu quero a Ti, Deus. Então, somente neste lugar, com Deus, é que há a verdadeira liberdade. Em 1 João 4, versículos 7 e 8, está aqui a dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós estamos completamente entregues a Deus, Ele é o amor verdadeiro. Naquele lugar do amor verdadeiro é a verdadeira liberdade. É o verdadeiro sentimento de que nós somos livres. Porque já não há medo, já não há condenação. Em outros versículos aqui em 1 João diz que não há medo em amor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, neste lugar de encontro com Jesus, não há essa insegurança, não há esse medo, não há esse constrangimento, mas há a verdadeira liberdade. Mas essa verdadeira liberdade só vem quando nós decidimos largar a nossa independência. Quando nós decidimos largar quem nós somos para agarrar algo superior, para agarrar a Deus. Quando nós reconhecemos que há um líder superior sobre as nossas vidas, também temos que reconhecer que há preceitos, leis superiores que vêm com essa liderança. Quando nós aceitamos uma liderança sobre Portugal, nós somos cidadãos de Portugal, nós dizemos que, ok, nós aceitamos a liderança política sobre esta nação, significa que nós também estamos a aceitar as leis que governam esta nação. Quando nós aceitamos que há outra soberania, há alguém mais soberano sobre a nossa vida, que é Deus, nós conseguimos dizer que nós queremos entrar nesta vivência com Deus, que é soberano à nossa própria liberdade, à nossa própria vivência, é soberano a nós mesmos. Nós também temos que aceitar que neste lugar em que Ele é soberano, Ele traz também preceitos ou leis que são soberanas do que o nosso próprio entendimento. E essas leis são o caminho para a verdadeira liberdade. Em Salmos 96, versículo 10, diz assim: dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele é soberano. Ponto. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará e não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem a terra. Brama o mar a sua plenitude. Alegra-se o campo e tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face de Deus. Porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Quando Deus traz a sua soberania, a sua autoridade, o seu reino, toda a terra se alegra. Então nós podemos ver que toda a terra entra em liberdade, num sentimento de liberdade extrema, um sentimento de alegria efusiva. Toda a terra, toda a criação, quando Jesus reina, quando Deus é estabelecido com uma soberania, autoridade, o rei. Então imagina quando nós, homens e mulheres, decidimos, Deus reina sobre a minha vida. A própria criação celebra isso. Quando nós, homens e mulheres, decidimos colocar Deus como soberano das nossas vidas.
Em Romanos 8, 20, diz que porque a criação ficou sujeita à vaidade. A vaidade é orgulho, que é reconhecer que não há uma autoridade soberana além de eu mesmo. Essa é a vaidade. Então, a própria criação ficou sujeita à vaidade. O orgulho próprio, em que não há um soberano. A não ser por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque somos toda a criação, porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Neste parágrafo, um bocado de metáfora, um bocado complicado, fala acerca de toda a criação. Está oprimida, porque não há o reconhecimento de soberania de Deus. E está a clamar que nós, homens e mulheres, aceitemos a soberania de Deus sobre cada uma das nossas vidas. Nessa aceitar de Deus como o Pai, como soberano, como autoridade, são todas formas em que se manifesta essa soberania. A própria criação fica efusiva com alegria, celebra, porque está a entrar na plenitude da liberdade. A razão pela qual foi criado. Então nós podemos ver qual é que é este valor incrível de não somente encontrar com Deus, mas dizer sim à sua vontade e à sua soberania. Quando nós temos um conceito de liberdade individual, em que nós somos os soberanos, é fácil dizer não. É muito complicado dizer sim. Porque quando nós estamos a dizer sim, nós estamos a concordar com a vontade de um terceiro sobre a nossa vida. E no conceito secular de liberdade, nós não queremos estar sujeitos a ninguém. Mas Deus está à procura de homens e mulheres que dizem sim à sua autoridade. Que dizem sim, Deus, eu quero que tu sejas o rei da minha vida. O centro da minha atenção. O soberano em cada área. E quando nós fazemos isso, a própria criação entra em júbilo. Entra em celebração. Em Salmos 119, versículo 45, diz que andarei em liberdade, porque buscarei os teus preceitos. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Porque eu busco o caminho de Deus. Eu busco os princípios de Deus. Eu busco como é que Deus vê as coisas. Eu busco um encontro com Deus. E nesse lugar, eu encontro liberdade. Nesse lugar que nós talvez pensamos que é um lugar de submissão ou sujeição da nossa liberdade individual. Nesse lugar de buscar preceitos soberanos, a liberdade verdadeira vem às nossas vidas. Amém? Às vezes a nossa forma de ver liberdade é tão deturpada. É tão, assim, inclinado de uma forma de que é só os meus interesses. Mas Deus tem um plano muito superior. Ele deseja que cada um de nós sejamos livres. Sejamos livres não para buscar os nossos interesses, não para servir a nossa barriga, não para buscar os nossos próprios interesses, mas para buscar em primeiro lugar o seu reino. Buscai em primeiro lugar a minha justiça
E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando nós buscamos em primeiro lugar o lugar de encontro com Deus, soberano sobre a nossa realidade, nós estamos a dizer sim a Ele. Nós vamos começar a sentir liberdade como nunca antes nós sentimos. Eu não sei acerca de vocês, mas eu desejo isso. Eu desejo sentir mais e mais livre. Mas para isso eu sei que eu tenho que confrontar o meu eu. Eu sei que eu tenho que confrontar o meu eu que diz eu quero, eu posso e eu mando. Eu quero, posso e mando. Eu tenho que confrontar isso. Tenho que dizer, ok, Deus, o que tu queres? Tu podes mandar a mim. Tu podes fazer a tua vontade. E eu quero seguir-te onde eu for. Onde tu fores, eu quero ir também. João 4:9. Só para terminar, e quero chamar o grupo de louvor para subir. Neste versículo fala acerca de verdadeiro amor, que traz a verdadeira liberdade. 1 João 4:9 diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Verdadeira liberdade não é quando nós temos as nossas contas todas pagas. A verdadeira liberdade não vem quando nós sentimos fortes fisicamente. Quando nós nos esforçamos muito. Nem é quando nós malhamos, Marcos. Não é. A verdadeira liberdade não é ali. A verdadeira liberdade só vem quando nós encontramos Deus. Quando nós entregamos a nossa independência, a nossa vontade perante Ele. Eu sei que isto mexe em algumas cordas bem fundas, porque nós somos criados numa sociedade democrata, individualista, em que nós esforçamos, aprendemos, lutamos para que nós individualmente progredimos, para que nós podemos ter sucesso. Mas Jesus, quando ensinou acerca do seu reino, ensinou que o seu reino era um reino invertido. Quanto mais nós largamos, mais nós vivemos. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós sujeitamos, mais somos livres. Conceitos completamente opostos a que é que nós fomos ensinados. Por isso que aquilo mexe no mais profundo do nosso ser, porque desde pequenos somos ensinados numa cultura individualista, em que a minha vontade é soberana. A minha liberdade é que interessa. E desde que não infringe na liberdade do Tiago, está tudo bem. Está tudo bem. Mas a liberdade que Deus idealiza sobre nós, os seus filhos, é completamente superior. Provavelmente, ao longo destes anos da vossa vida, vocês encontraram momentos em que entregaram o vosso coração para Deus e sentiram paz, esperança, liberdade. Sentiram livres porque encontraram com Deus. Mas o que acontece é que ao longo do tempo, tal como num casamento, se não há este dar a nossa vontade diariamente para servir o outro, largando a nossa independência para servir algo superior, o que acontece é que há um afastamento. E ao longo do tempo nós começamos a sentir oprimidos. Sentimos que a nossa liberdade está a ir embora.
sentimos presos. Mas a liberdade que Deus deseja é neste lugar de encontro. No lugar que nós dizemos, não a minha vontade, Deus, mas a tua seja feita. Não o meu querer, Senhor, mas o teu querer. Não o que é que eu penso. Talvez eu já fiz vários cursos acerca de gestão financeira. Não é acerca disso. Como é que tu vês dinheiro, Deus? Talvez já fizemos montes de cursos sobre gestão emocional e psicológica. O que é que tu vês, Deus? Como é que tu vês as minhas emoções? Talvez fizemos montes de formas de viver. Já experimentamos montes de cenas diferentes. Está na hora de nós dizermos, Deus, o que é que tu queres? Como é que tu pensas? Eu largo esta independência. Eu largo isto para ti. O reino de Deus não é um reino de democracia. É de teocracia. Em que Deus é o soberano. Não é democracia. Nós não votamos no reino de Deus. Nós aceitamos a boa vontade do nosso Rei amado, que é perfeito em tudo, que sabe melhor tudo. É completamente diferente. Quando nós somos criados nesta cultura, às vezes nós tentamos entrar no reino de Deus e receber os benefícios deste reino de Deus, mas vemos com uma mentalidade formatada ao contrário. E depois nós pomos em causa porque é que nós não estamos a receber bênção. Porque é que isto é tão difícil? Muda. Um pastor que fez pregações aqui na igreja há uns anos atrás fazia assim, muda a cabecinha, muda a cabecinha. Muda a cabecinha. Faz para a pessoa ao teu lado. Muda a cabecinha. Muda a cabecinha. Change head. Change head. Muda a cabecinha. Nós temos que mudar. Transformar o nosso entendimento pela renovação da nossa mente. Para saber qual é que é a boa, perfeita vontade de Deus. Transformação significa que nós estamos a largar a nossa independência. Significa que nós estamos a aceitar outra forma de fazer as coisas. E estamos a submeter-nos à sua vontade. Então vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Nós só queremos a Tua vontade, Senhor. Apresenta o Teu coração perante Deus hoje de manhã. Levanta as Tuas mãos. Se quiseres ajoelhar, se quiseres levantar as mãos, se queres levantar a Tua voz, se queres fechar os Teus olhos. Mas este é um momento entre Tu e Deus. Eu não posso tomar este passo para Ti. Eu não posso fazer esta oração por Ti. Esta pregação foi tudo para este momento. Este momento em que nós podemos entregar o nosso coração para Ele. Aceitar a Sua soberania sobre a nossa realidade. Então, é o tempo em que tu podes responder. Em que tu podes dizer, Deus, eu aceito esta soberania sobre a minha vida. Eu quero entrar neste relacionamento em que Tu és o Rei. Tu és a autoridade soberana. A Tua vontade é que conta, não a minha. Deus, eu aceito isso. E eu entrego as rédeas da minha vida. Eu entrego a minha vontade, o meu querer, os meus sonhos, as minhas ambições. Eu entrego tudo para Ti, Deus. Não há nada mais que eu quero, além da Tua presença, além da Tua vontade,
Por isso, hoje eu digo sim a Ti, Deus. Eu digo sim à Tua vontade. Eu digo sim à Tua vontade, aos Teus planos, aos Teus preceitos, à Tua lei. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Nós queremos essa liberdade verdadeira, Senhor. Nós não queremos a liberdade que este mundo prega, mas queremos a liberdade que só vem neste encontro contigo, Jesus. Por isso, Espírito Santo, guia-nos para este lugar de encontro contigo, Jesus.